Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do comando G92, G96 e G97. A gente vai falar sobre velocidade de corte constante. Então, é a nossa segunda aula de CNC. A primeira nós falamos dos comandos de movimentação do carro, né, da máquina, G0, G1, G2 e G3. A minha proposta, para quem não viu no primeiro vídeo, minha proposta é pegar, partir de um desenho de uma peça simples e tá explicando os comandos e a programação e os códigos conforme nós vamos desenvolvendo a peça. Eu procuro fazer isso para não ficar uma forma um pouco decorada dos comandos. Então vamos seguir aqui o nosso material e espero que seja bem aproveitoso aí para quem procura aprender um pouco de usinagem CNC. Vamos lá. Então pessoal, nossa aula 2, né? Nós vimos que a função modal, os códigos Gs, nessa movimentação aqui, G0 é a movimentação rápida da máquina, G1 é a movimentação para desbastar o material, o G2 e o G3 é para fazer movimento circular horário e anti-horário. Agora nós vamos começar a trabalhar algumas funções de programação que inclusive tem muita dificuldade, os alunos têm muita dificuldade em entender o G96, mas entender o funcionamento dele, o significado dele. Vamos explicar para vocês aqui. Pessoal, função de programação para torneamento, função miscelânea ou auxiliar. O que significa essas funções? Essas funções, pessoal, ela é como se fosse um comando onde eu estaria ativando alguma coisa na máquina em questão manual. Por exemplo, olha, eu quero que ligue a placa no sentido horário, ligue o sentido anti-horário, eu quero que ligue a bomba de refrigeração, eu quero que abra a placa, eu quero que avança ou recua o contraponto. Essas funções, elas são representadas dentro do programa. O código que representa a função é a letra M. Então, se você colocar M3 é sentido horário, M4 é sentido anti-horário, M8, M9 liga a bomba de refrigeração, desliga a bomba de refrigeração. Essas funções miscelâneas, elas, função M, né, como conhecida, algumas funções dependem de comando para comando, tá? Não são nem às vezes um comando para abrir placa numa marca é um tipo de código M e outra marca é outro código. Mas no geral as funções básicas elas são as mesmas, tá? Função M3. O que é M3? É ligar a placa no sentido horário. Mas muito aluno às vezes pergunta, mas eu estou enxergando a placa aqui, ela não tá girando no sentido anti-horário? Por que você falou que é horário? Aí é que tá, pessoal, a referência que a gente usa, se é horário ou anti-horário, é como se fosse o observador do lado de fora da máquina. Se eu pegar um torno, por exemplo, e ficar do lado de fora observando o eixo árvore da máquina, eu vou perceber que é o sentido horário, o M3 é o sentido horário. Em relação ao operador da máquina, vai estar ao contrário. Então, por isso que causa essa confusão. Então, vamos sempre observar o seguinte: você pega o eixo árvore da máquina, observa do lado de fora. Desse jeito você não vai errar. Se for uma fresadora, como se fosse uma fresadora ou um centro de usinagem, se eu conseguisse pegar uma escada e olhar de cima o eixo árvore, eu poderia afirmar que o M3 é sentido horário, observando do lado de fora da máquina. Então vamos voltar aqui.
Como eu falei, né, M3 liga o eixo árvore sentido horário, M4 sentido anti-horário. Esse aqui é de um centro de usinagem, de uma fresadora CNC, e esse aqui é de um torno CNC. Então, tranquilo, vamos lá. Vamos continuar. Agora, aqui vocês veem a imagem do torninho que tem na escola técnica, né, que é um torno didático, onde tem algumas ferramentas aqui como a broca, ferramenta interna, ferramenta externa. E aqui eu tenho o desenho representando uma ferramenta e a velocidade de corte. Para entender o G96, a gente tem que saber o que é realmente a velocidade de corte. Vamos prosseguir aqui com o material. Olha só, outra função M, código M. Ligar refrigeração, M8. Desliga refrigeração, M9. Nesta linguagem de programação, o fabricante estabelece quais as instruções que podem ser programadas, quais as informações que são necessárias e como elas serão colocadas no programa. Que letras e números serão usados nas informações tecnológicas e complementares. De fabricante para fabricante, existem diferenças quanto à representada pelos códigos G ou as funções M. Olha só, pessoal, que interessante. G92, limite da velocidade do fuso, tá? O que seria o limite da velocidade do fuso? Vamos imaginar que você está trabalhando em uma máquina, e essa máquina ela vem de fábrica com a rotação máxima de 6.000 RPM, tá? E você precisa trabalhar com uma peça que ela tem um tamanho significante. Ou pior ainda, quando ela não tem a concentricidade, quando ela é uma peça excêntrica. O que vai acontecer nesse caso? Quando você fixar a peça na máquina e essa velocidade, essa rotação for aumentando, você vai ter sérios problemas de segurança, inclusive. Se essa peça não estiver bem fixada ou de repente toda aquela massa girando fora do único eixo de rotação, de uma concentricidade, com certeza aquela peça vai escapar, vai acontecer um acidente. Então é muito importante eu saber o limite da rotação da minha máquina, tá? Quem estabelece isso é o comando G92. Então, mesmo que a minha máquina ela atinja 6.000 RPM, não significa, pessoal, que eu vou trabalhar sempre com 6.000 RPM. Se a minha máquina atinge 4.000 RPM, não significa que eu vou trabalhar com 4.000 RPM. Eu tenho que colocar um limite. Se eu faço um programa e eu posso ir fazendo experimento, posso ir fazendo teste, por experiência, por recomendação de funcionários, recomendação técnica, de catálogo, de manual, de experiência que a própria fábrica tem, determinada peça não pode passar de 2.500 RPM. Então a gente vai fazer a programação, a gente vai inserir o comando G92 2.500. O que a máquina vai entender? A máquina vai entender que ela não pode ultrapassar 2.500 RPM. Tá? Então é o limite de rotação do eixo árvore da máquina. G96, pessoal, é o seguinte: quando eu programo a minha ferramenta, toda vez que eu chamo uma ferramenta para desbastar, eu tenho que inserir nela ou se a velocidade de corte da pastilha é constante ou se a rotação do eixo árvore é fixada. O que é isso? Então vamos imaginar, se eu tenho uma broca, se eu vou furar a peça, eu vou usar uma broca. Essa broca ela tem um valor de VC que vai me dar um valor de rotação fixa. Então vamos supor que a minha broca ela tem que trabalhar com 900 RPM. Nesse caso, eu vou programar no meu programa, no meu CNC, eu vou programar um comando
onde eu quero que a rotação fique fixa a 900 RPM. Então é só eu programar G97 S900. A máquina vai entender que a rotação é fixa. E o G96, o que é o G96? O G96 ele trabalha com a capacidade da pastilha constante. O que isso significa? Vamos imaginar o seguinte, velocidade de corte constante, pessoal, é como se eu estivesse usinando um material e vamos imaginar uma coisa assim, que eu estivesse usinando um material, sei lá, um polímero, onde o cavaco do polímero ele não quebrava, ele ficava constantemente linearmente. Vamos supor que eu estivesse desbastando a minha máquina e esse cavaco ia saindo para fora da máquina e eu conseguia medir o comprimento linear desse cavaco durante 1 minuto que essa peça estava desbastando. Então vamos imaginar que eu medindo o cavaco deu 50 metros, medindo durante eu peguei esse material que saiu do desbaste durante 1 minuto. Então o caminho percorrido pela ferramenta, no caso, foi 50 metros por minuto, tá? Isso é a velocidade de corte. Então a gente pode associar que a velocidade de corte tem a ver com a capacidade de remoção de cavaco de uma pastilha em certas condições, dependendo do material, dependendo da estrutura da máquina, tá? Dependendo se o desbaste vai ser de acabamento ou se vai ser desbaste propriamente dito. Então, eu fiz alguns exemplos aqui que espero que facilitem para vocês. Vamos lá. G96, velocidade de corte constante. G97, rotação constante do eixo árvore. É aquela rotação fixa. Vamos lá. Aqui, pessoal, aqui consta os parâmetros da RPM. Vocês viram na usinagem convencional que a rotação ela é igual ao VC vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. Não é isso? Vocês viram isso. Fazendo a mudança aqui da equação, o VC ele é igual a π vezes o diâmetro da peça dividido pela rotação. Desculpa. O VC é igual a π vezes o diâmetro da peça vezes a rotação dividido por 1000, tá? A rotação, pessoal, a rotação da máquina, ela vai depender do VC e vai depender do diâmetro. Então vamos lá. Aqui tem o valor do VC para algumas ferramentas. Por exemplo, para determinado material, o aço rápido, né? O aço rápido que é o nosso bits ou algumas brocas comuns. O aço rápido para a ferramenta de aço rápido para usinar o aço 1045, eu utilizo um VC de 33, tá? Uma ferramenta de metal duro, tá? Para usinar o aço 1045, eu posso usar o valor do VC de 122. E assim, eu tenho aqui o valor de VC para vários materiais, né? E de 2 ferramentas apenas. Mas hoje em dia existe 1 milhão de ferramentas diferentes aí, de vários fabricantes, com vários VCs. O importante é a gente consultar o catálogo do fabricante, onde no catálogo consta qual que é o valor do VC para determinado tipo de material, tá? Então é muito importante, aqui é um resumo, essa tabela é um resumo do valor do VC, mas é importante eu ter em mão o catálogo técnico do inserto. Nas caixinhas de inserto, atrás dela, tem as cores, né, que determinam os valores do VC. Então se você vê lá atrás da caixinha, o azul é aço carbono, baixo carbono de 100 a 180 metros por minuto. Então você sabe que essa ferramenta para o aço carbono, esse inserto para o aço carbono, eu posso selecionar entre 100 a 180 metros por minuto. Qual que eu escolho? O mais baixo ou o mais alto?
A gente aconselha ir pelo mais baixo, né? Depois você vai aumentando conforme você sente segurança no processo. Vamos continuar aqui com... Olha só, pessoal, eu procurei fazer esse desenho aqui para vocês entenderem que quando eu trabalho com o G96, onde eu falo para ele que a velocidade de corte é constante, eu estou me referindo à capacidade da ferramenta de remover cavaco sempre sendo constante e sempre obtendo o máximo de desempenho, tá? Como assim? Olha só, se eu usar essa equação aqui, onde a RPM da máquina, a rotação da máquina é igual ao VC vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da peça, vocês imaginam o seguinte: conforme o diâmetro aumenta, a RPM diminui, tá? Na nossa peça que nós vamos tá programando, é uma peça simples. Ela vai sempre trabalhar com quatro passadas com 4 passes. A gente já realiza a peça, é uma peça bem simples. Então, na primeira passada aqui, ó, o diâmetro do material é 30 milímetros. Olha só, calculando, usando esse cálculo aqui, no diâmetro de 30 milímetros, eu optei a ferramenta um valor de VC de 150 metros por minuto. Então, no diâmetro de 30, vai dar 1591 RPM. No diâmetro aqui, ó, de 27, né, diminui um pouquinho o diâmetro, aumenta a rotação. Lembrando que quem está constante, ó, é esse cara aqui. É o valor do VC. O VC vai estar constante. A velocidade de corte vai estar constante. Tá? Conforme diminui o diâmetro que a ferramenta está desbastando, olha só a rotação, vai aumentando. Tá bom? Por que eu coloquei em amarelo então aqui, ó, quando está com o diâmetro de 10 e quando está com o diâmetro de 5? Olha só, fazendo esse cálculo aqui, olha só o valor da RPM quando atinge 10 milímetros. E olha só o valor da RPM que atinge 5 milímetros. Aumenta demais a rotação. Aumenta demais. O que eu faço então? É óbvio, se o limite da máquina for 3.000 RPM e você programar uma velocidade de corte constante, tá? Como o exemplo que eu dei, vai chegar um determinado diâmetro que a rotação da máquina a máquina não vai conseguir girar mais rápido. Então, ela meio que para automaticamente, tá? Se a máquina atinge 2.500, ela faz o cálculo. Vamos supor que no diâmetro de 13 milímetros já atingiu 2.500. Como é que vai ser no diâmetro de 12, de 11, de 9? Vai girar 2.500, que é o máximo que ela possa girar. Então, o importante é vocês entenderem que quando você trabalha com o G96, quem varia aí, no caso, é a rotação do eixo árvore, tá? Há uma aceleração da velocidade do eixo árvore quando diminui o diâmetro e, consequentemente, há uma diminuição, né, da rotação do eixo árvore quando aumenta o diâmetro. Isso tem que ser feito para manter constante a velocidade, de corte ou a capacidade de corte, a capacidade de remoção de cavaco da ferramenta. Então, quando a gente trabalha com o G96, a gente mantém constante apenas a capacidade de remoção de cavaco da ferramenta. Para que isso possa acontecer, tem que haver uma variação da velocidade do eixo árvore. Então, é muito comum no faceamento de peças que tem grandes faceamentos, discos, polias de grande diâmetro, a máquina, conforme ela vai aproximando do centro, ela aumenta, ela dá uma aceleração, muda até o som da máquina, né? Conforme ela afasta, conforme ela aumenta o diâmetro, diminui consideravelmente a rotação da máquina. Então, muita gente confunde G96, velocidade de corte constante, não é a rotação que é constante, tá? É a capacidade da remoção do cavaco.
Você pode perceber visualmente, se você pegar uma peça feita, uma polia feita no torno mecânico convencional, uma polia feita no CNC, você percebe que o acabamento do torno mecânico ele fica mais liso no centro e mais áspero no diâmetro afastado. Por quê? Porque você, nesse caso do torno mecânico, a gente manteve constante a rotação da máquina, né? Porque é tudo por alavanca mecânica. E nesse caso do torno mecânico, a capacidade de remoção da ferramenta ela foi alterada conforme alterou o diâmetro. No CNC é o contrário. No CNC ele mantém a capacidade da ferramenta e altera a rotação do eixo árbitro da máquina. Então, essa imagem aqui, espero que possa esclarecer, tá? Conforme a ferramenta vai alterando o diâmetro, vai alterando também a rotação, a RPM. Beleza? Então vamos lá. Aqui, de acordo com o fabricante, eu tenho os raios, né? O raio da ponta da ferramenta. Pessoal, outra coisa, o inserto, a ponta de corte, a aresta de corte da ferramenta, ela sempre tem que ter um raio, tá? Esse raio normalmente começa a 0,4, algumas ferramentas tem com 0,2, mas normalmente é 0,4, 0,8, 1,2. Esse raio da ferramenta vai influenciar diretamente no acabamento da usinagem da peça. E se eu não usar um artifício que é uma compensação desse raio, vai afetar até no dimensionamento da peça. Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais pra frente, tá? Vamos voltar para o nosso material. Aqui pessoal, ele fala na nossa apostila, ele fala aqui do acabamento superficial, né? O valor da rugosidade, certo? Aqui tem um avanço, o avanço de 0,10 num raio, uma ferramenta com raio 0,8, eu vou ter 0,6 como de rugosidade, tá? De rugosidade aritmética, de 0,6 microns de rugosidade. Então, se eu selecionar uma ferramenta com a ponta com raio de 1,2 num avanço de 0,12 metros por minuto, tá? Milímetros por rotação, desculpa, o avanço F é milímetros por rotação, eu vou ter um acabamento de 0,6. Repare que conforme eu vou aumentando o avanço, eu vou também diminuindo a minha qualidade superficial, né? A rugosidade vai aumentando. Outra coisa importante, pessoal, o que é o P, que é a profundidade de corte? Olha só a imagem da ferramenta aqui, ó, penetrando no material. Essa imagem aqui destacada, em rosa, eu vou me referenciar a ela como sendo a profundidade de corte, tá? Alguns manuais, eles falam do AP, mas o AP, ele tem a ver com a área do corte. Vamos imaginar que a minha ferramenta, ela está desbastando num diâmetro de 30 milímetros. No próximo passe, ela vai desbastar com 28. Ou seja, de 30 foi para 28, né? Nesse caso, o valor do P foi de 1 milímetro, porque o valor é sempre em raio. Como o torno, a peça é cilíndrica em revolução, eu tenho que pensar o seguinte, olha, de 30 milímetros ele andou 1 no raio, né? Só que no diâmetro foi para 28. Então, só estou exemplificando para vocês o que significa o valor da profundidade. Ele sempre vai ser dado em raio. Aqui está o exemplo, tá? O quanto que a ferramenta vai penetrar no material em cada passe ou em cada passada, né? Aí, pessoal, tem a nossa pecinha simples, né, da primeira aula, que a gente está fazendo toda a aula, todo o ensinamento em cima dessa peça aqui. Olha só, começando a programação, olha que interessante, eu vou explicar passo a passo. Primeiro bloco, O0001, entre parênteses o CNC não vai ler.
Então, normalmente, entre parênteses, eu coloco o código do programa, eu coloco o nome, eu coloco uma identificação para ficar fácil. Linha 5, linha 10. Tem a ver com esse programa, com esse comando da máquina Enco. Normalmente nas outras máquinas não tem esse tipo de cabeçalho. Cada máquina tem um tipo de cabeçalho, tá? Particular. Então, o que significa esse G10, P0 e Z0? Tem a ver com o ponto inicial da peça. A linha de baixo tem a ver com zero máquina. Mas isso é uma característica dessa máquina aqui. Para vocês entenderem o CNC, os comandos, eu não vou ficar batendo na tecla que é específica dessa máquina. Eu quero pegar o conhecimento e os comandos que são universais para as outras máquinas também. Acho que fica mais fácil. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Linha 15, G0, X60, Z60. É o ponto de troca. Mas por que esse ponto de troca é tão pequenininho? Porque, pessoal, essa máquina aqui é didática. Se fosse uma máquina de fábrica, de chão de fábrica, eu aumentaria esse valor aí. Eu colocaria X200, Z150, Z200. Nossa máquina é pequena. Se eu colocar um valor muito alto, ela vai dar erro, tá? Pessoal, na linha 15, eu afastei o carrinho da máquina, o carro da máquina. Na linha 20, eu chamei a ferramenta 2. Por que tem 0202? É que o primeiro 02 aqui, ó, corresponde ao número da ferramenta. O segundo 02 corresponde ao corretor dessa ferramenta. Nós vamos estar falando mais pra frente o que é isso, tá? O que é o corretor de uma ferramenta. Eu não vou falar agora para não compridar o assunto e também para não confundir. Olha na linha 25, que é a aula de hoje. Linha 25, G96, S150. Quando a máquina lê esse G96, ela já sabe que ela vai trabalhar com a velocidade de corte constante no valor de 150. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui no cálculo. Então, olha só que interessante. Ela vai estar efetuando esses cálculos aqui a todo instante que nós alterarmos o diâmetro, tá? Como que ela faz isso? Ela calcula sozinha. Se eu dar o comando G96 S150, ela vai estar, toda vez que alterar o diâmetro, ela vai estar alterando a velocidade do eixo árvore da máquina, tá? Ela vai estar alterando a velocidade do eixo árvore para manter constante a velocidade de corte, que seria a capacidade da ferramenta, né, de remoção de cavaco. É interessante observar que o cavaco do CNC, na grande maioria das vezes, ele tem a mesma característica, a mesma coloração. Por quê? Porque a ferramenta sempre está trabalhando no seu limite, na sua constante. Tranquilo? Vamos voltar para o nosso material aqui. Na linha 30, pessoal, G92, S2500. Olha só, eu falei para a máquina que a rotação máxima dela vai ser 2.500 RPM, tá? M3, sentido horário. Então ela vai girar no sentido horário. O que eu falei para ela nessas duas linhas aí? Eu falei para ela que ela vai usar a velocidade de corte constante, ou seja, ela vai ficar variando a rotação do eixo árvore, só que não pode passar da velocidade de 2.500 RPM, tá? A velocidade angular aí. Na linha 35, pessoal, eu aproximei a peça do diâmetro de 30 e no Z0. Essa aproximação aqui, ó, tá errada, tá? O ideal é, se eu fizer isso com a máquina, com certeza a ponta da minha ferramenta, ela vai encostar aqui, ó. Se o Z0 se o zero peça for na face. Eu teria que colocar um valor aqui diferente desse. Eu poderia ter colocado aqui X35, tá? Eu nunca posso chegar em G0 com a ferramenta encostando próximo da peça, porque é o suficiente, pessoal, dela lascar o inserto, né, de quebrar o inserto. Então não pode, isso aqui eu vou ter que corrigir, ó. Eu vou lembrar aqui de corrigir a linha 35. Linha 40, pessoal, eu mandei ela facear a peça, ou seja, a ferramenta vem até o X0, até o centro da peça, né, no X0, diâmetro 0, na velocidade de 0,1 milímetros por rotação. Na linha 45, eu afastei a ferramenta bem rápido,
para o diâmetro de 27 em Z4 positivo. Tá? Então ele veio parar aqui, ó. Por que x27? Por que eu parei em x27 e Z4 positivo? x27 porque o próximo passo vai ser com 27 milímetros. E o Z4 positivo, lembra que quando eu tenho o zero peça na face da peça, tudo que for à esquerda da peça é negativo, tudo que for para fora à direita é positivo. Então eu parei no diâmetro de 27 e Z4 positivo para afastar a ferramenta. Agora sim eu vou entrar para executar o meu primeiro passo. Pessoal, essa é a nossa segunda aula. Nós vimos o comando do G96, o G92, limite de ferramenta, e vimos o G97, que é a rotação fixa do eixo árvore. G96, velocidade de corte da ferramenta, sempre apresentou, digamos assim, os alunos sempre apresentaram um pouquinho de dificuldade para entender. Eu espero que esses exemplos que eu dei, eu gosto sempre de fazer essas comparações, essas analogias, né, para que fique fácil o entendimento. Beleza, pessoal? Muito obrigado por mais uma aula aí. Grande abraço a todos.